O comentário do dia. Olha, gente, eu vou fazer um comentário aqui na abertura do programa e é um comentário que eu não gostaria de estar fazendo, tá? A Tânia está dizendo que ela mora no centro, perto da Água Choca, né? Aqui da Joaquim Caetano, né, Tânia? Ah, legal, então. Bom, gente, é o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui que eu não gostaria de estar fazendo aqui hoje no programa, mas se faz necessário porque nós precisamos criar consciência, gente. Na semana passada, ou há 10 dias atrás, se eu não me engano, acho que foi mais na semana passada, eu recebi uma informação de que mais uma edificação histórica de nossa cidade foi colocada terra abaixo, né? Demoliram aí aquele casarão que existia na Fazenda Sobradinho. É com muita tristeza, né, que a gente traz uma notícia dessa, que a gente fala sobre um assunto. Nós não temos aqui na nossa cidade uma política pública de preservação destas casas antigas, históricas, de edificações que contam a história de nossa cidade. Nós já tivemos fatos semelhantes a esse que nos deixaram muito tristes, né? Nós tivemos uma reforma que foi feita aqui na Igreja Matriz, que realmente era um ponto, digamos assim, até turístico de nossa cidade, uma reforma que foi feita sem nenhum critério, né? O que foi feito nesta reforma da Igreja Matriz foi um verdadeiro assassinato à história de nossa cidade. Eu vou até confessar para vocês aqui, eu particularmente me sinto muito culpado com relação ao que foi feito, porque naquela época, quando a gente estava vendo essa reforma que foi feita na Igreja Matriz, eu deveria ter levantado uma bandeira aqui no microfone da Rádio Prima, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, né? E passivamente nós vimos toda a história dessa Igreja Matriz sendo colocada debaixo de uma reforma que não teve nenhum critério histórico e de conservação, de preservação da nossa história. Infelizmente, a gente viu, olha, os mais antigos vão lembrar, né? Nós passávamos nos corredores aqui da Igreja Matriz e nós víamos lá, né, algumas placas de mármore gravadas com sepulturas, né? São sepulturas que existiam ali dentro da Igreja Matriz, de pessoas da época, né? 1800, 1700 e algumas coisas, enfim. E nós vimos tudo isso ser sumir da história com um novo piso que foi colocado na Igreja Matriz. Sem dizer, né, do altar-mor, com aquelas pinturas italianas, né? Eu me lembro muito pequeno eu me lembro que uma freira italiana esteve aqui na igreja fazendo, né, uma restauração de pinturas ali da Igreja Matriz. Bom, cometeu-se um assassinato histórico na Igreja Matriz de nossa cidade, né? Depois, eu tive a oportunidade de escrever num blog que eu tenho na internet, Monte Mora em Foco, da Casa do Coronel, né, que também foi colocada terra abaixo. Hoje, ali é um salão de festa, uma igreja evangélica, alguma coisa assim, não me recordo muito. Mas a verdade é que nós tivemos a Casa do Coronel também demolida. Tivemos a casa do Chico Luca, né? Também nasceu uma árvore dentro da casa, arrebentou ali tudo
e a casa também já não existe mais, ou se existe, existem algumas ruínas. Estamos presenciando uma casa centenária aqui na praça, onde nasceu um pé, uma figueira no telhado da casa, e que muito em breve, se nada for feito, nós vamos também ver, de repente, essa casa demolida. E como tantas outras casas, verdadeiros patrimônios históricos de nossa cidade, que estão indo por terra abaixo. A gente sabe que, por não existir uma política pública de preservação aqui em nossa cidade, isso depende muito do proprietário ou daquele que adquire a propriedade optar por preservá-la, conservá-la, restaurá-la, não é? Ou simplesmente demoli-la, né? E o que nós estamos vendo é isso. Agora tivemos o casarão centenário, né, com senzala. Me dizia numa oportunidade a dona Zilda, professora Zilda, que trabalhou aqui no museu, que esta era uma das últimas casas de fazenda do período colonial que tinha as propriedades que tinha essa casa aí da fazenda Sobradinho. Infelizmente, nós tivemos essa casa demolida. Ainda existe lá uma capela, né, uma igreja, também de muito tempo atrás construída, que muito provavelmente também deverá ser demolida. A grande verdade é que o interesse do poder público, o interesse do poder econômico, não é? A inércia do poder público e a indiferença de todos nós, cidadãos, está colocando a nossa história no chão. É muito importante que as autoridades dessa cidade, a comunidade, faça alguma coisa. É muito importante que nós tenhamos essa consciência, que algumas medidas sejam feitas, que políticas públicas sejam colocadas em prática, para que nós não tenhamos ainda essas últimas casas, prédios, edificações preservadas em nossa cidade. Uma cidade que não preserva a sua história é uma cidade sem futuro. Nós precisamos preservar a nossa história, gente. Nós estamos tendo, ou tivemos aí, uma reforma no prédio da antiga delegacia que descaracterizou esse prédio também histórico de nossa cidade. Eu me lembro na época da faculdade de jornalismo que eu fiz um trabalho de fotojornalismo que eu intitulei como Montemor Ontem e Hoje, pegando aquelas fotos, né, do saudoso José Maluf, meu tio, e aí fiz a comparação, né, das fotos de 1935 com as fotos na época, acho que era 2001, quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo e estava fazendo esse trabalho. O Walter Maluf, filho do José Maluf, também, né, tem fotografado. Nós tivemos algum tempo atrás, né, por iniciativa aqui da Rádio Prima, através do Risca, do próprio Walter, uma caminhada fotográfica em nossa cidade. E o que nós vamos ter no futuro? Apenas fotos? Apenas fotos para ver a história da cidade? Nós vamos relembrar da nossa cidade apenas em fotos? Então, realmente,
o que nós estamos vivenciando é a destruição da nossa história. O poder econômico que chega com toda a sua voracidade. O poder público que fica na inércia. E a comunidade que não se manifesta, não se mobiliza. Eu estou aqui tomando esse espaço porque eu não quero, mais uma vez, me sentir culpado, como até hoje eu me sinto, em ver a nossa igreja reformada da forma que foi. O que foi feito agora com a casa, o casarão da Fazenda Sobradinho, já foi feito. Não há o que mais fazer. O que nós temos que pensar é nesses prédios históricos de nossa cidade que ainda estão sobrevivendo. Essa que é a grande realidade. Então é muito importante que se faça alguma coisa. Agora, tem que haver também o interesse daquele que é o proprietário. Tem que haver também o interesse daquele que adquire o imóvel. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu citei isso quando fiz um texto no meu blog. Publiquei até há dias atrás, eu publiquei na página do meu Face, que foi aqui onde existe a clínica Herculano Ginefra, não é? A clínica Herculano Ginefra é um outro prédio histórico de nossa cidade. E eu tenho aqui toda a liberdade de falar, não estou aqui, não tenho procuração nenhuma para defender, né? O doutor Fernando Ginefra, cirurgião dentista da nossa cidade, meu amigo particular, que adquiriu dos familiares aquela casa do seu avô, ali instalou a clínica de sua propriedade, e ele, quando foi reformar, ele preservou, ele fez ali uma restauração daquela casa. E hoje nós temos lá a clínica Herculano Ginefra com as suas características preservadas. E é isso que nós precisamos fazer, gente. Nós temos ao lado da clínica um casarão, que o meu sonho era ver esse casarão na nossa praça, o casarão da família Marini, que o meu sonho era ver essa casa como a casa da cultura de nossa cidade. Mas não sei se esse meu sonho será realizado. Enfim, aqui fica não só o meu comentário, mas fica também o meu desabafo. Nós não podemos mais assistir passivamente a nossa história ser destruída pelo interesse econômico, pela inércia do poder público e pela indiferença de nossa comunidade. É isso que eu gostaria de falar hoje aqui no nosso programa.